Olá, amigos. Eu sou o jornalista Maurício Coutinho e estamos aqui pela Revista Paulista com mais um entrevistado. Dessa vez, meu grande amigo Morfeu Lima, um dos maiores fotógrafos profissionais desse país. Bem-vindo, Morfeu. Tudo bem? Tudo de bom, obrigado por ter vindo. Queria que você conhecesse, você que nasceu lá em Santos, né? É santista, falasse um pouquinho já da sua infância, sua adolescência, como é que foi? Eu morei ali na bacia do mercado, né? Ali Brás Cubas, então eu fui criado por ali. Passei boa parte da minha adolescência ali, então foi mais ou menos até meus 12, 13 anos. Mas por desarranjos familiares, que aí começa a história legal. Minha mãe separou do meu pai. Então, nessa brincadeira, ela meio que surtou, sabe? Aí ela me botou pra fora de casa e falou assim, a última coisa que tem aqui nessa casa do seu pai é você e eu não quero mais você aqui. Beleza. Mandou embora de casa? Mandou embora, foi. Tipo, vai. Quantos anos você tinha? Tinha 12 anos. 12 anos e vai embora de casa e você não tinha pra onde ir. Não, o mais curioso é que aí eu falo que a história começa aí. Por quê? Porque nesse meio tempo, entre os amigos que eu tinha ali do bairro, que eu convivia, que isso, aquilo, outro, eu fui pedir, logicamente, ajuda para meu pai na época, mas meu pai biológico não pôde. Resumindo a história, né, numa parte bem rápida, depois de uns 3 meses eu fui adotado por um advogado que morava em Paulínia. Tá. E ele ia para Santos porque ele ia para advogar, né? Ele tinha um escritório em Santos. E ele atendia ali, que foi o seu Luiz. Certo. Então... E ele, como é que é? Ele te conhecia dali? Então, rapaz, eu, na época, quando eu comecei a ficar na rua, não foi muito tempo, foi 3 meses, mas o que aconteceu? Eu fazia pequenos serviços para os comerciantes dali para poder comer, para poder usar um banheiro, sabe? Tá. E porque, mesmo tendo sido expulso de casa, eu sempre tive uma ideia de vida. A vida é o que eu luto. Se eu lutar por ela, eu vou conquistar as coisas. Não tem jeito. Não tem jeito. Ponto. E o que aconteceu? O seu Raul, ele, sempre que ele passava por fora, ele encerava o sapato comigo. Aí uma vez eu não tinha caixa para encerar sapato, né, como os outros meninos tinham, e ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a caixa, você encera sapato aí e depois você me paga pela caixa. Eu falei, beleza, tá bom. Rapaz, eu passei 2 dias trabalhando com essa caixa. Fui assaltado, tomei um pau dos outros meninos, me roubaram a caixa. E aí eu fiquei sumido, né? Aí eu falei assim, não, o seu Raul vai me ver sem a caixa, como que eu vou... Aí eu tomei coragem e falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pro senhor o que aconteceu, olha, os meninos me roubaram aí de madrugada, levaram a minha caixa, mas eu vou continuar encerando sapato seu de graça aí até... Pagar a caixa. Até pagar a caixa. Aí ele falou, ele sorriu e ele falou assim, olha, então faz o seguinte, eu vou no fórum, depois a gente conversa. E aí eu não sei que desarranjo que deu. Teve a guarda municipal limpando as molecadas da praça e eu não pude ficar ali durante uma semana. E durante uma semana eu não encontrei mais ele. Até que um dia eu estava na frente de uma pastelaria que tem de esquina ali na Praça Mauá e ele falou assim para mim, pro japonês, né? Olha, se o neguinho chegar aqui, você fala para ele ficar aqui. Tá bom, aí eu fui lá que eu ia falar pro japonês, deixar eu lavar o banheiro, se ele podia me dar um caldo de cana, coisas que ele sempre fazia, né? Rapaz, aí eu cheguei lá, ele me deu caldo de cana, quando eu falei, não vai precisar lavar o banheiro hoje não, mas você não vai poder sair daqui. Aí sabe aquele espírito de moleque, você fala assim, fiz alguma coisa errada, né, cara? Eu posso sair daqui, igual danoso. Deu aí ruim. Passou um tempo, né, rapaz, depois de umas 3, 4 horas ele chegou lá. Aí ele chegou lá e eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim pra mim, olha, vamos jantar. Que eu tenho uma proposta pra te fazer. Na época, eu vou falar uma verdade, eu fiquei meio com medo. Porque eu falei assim, mano, não conheço esse cara vai me levar pra jantar. Que coisa esquisita, né? Estranho, né? Não vai dar certo isso. Só que tem uma hora que eu falo que é assim que as pessoas não podem perder é a fé nas outras. Sim. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente tá perdendo um pouco da fé nas outras pessoas. A gente só acredita naquilo que a gente pode apalpar. A gente nunca acredita no que a pessoa tá falando que quer fazer para te ajudar. E aí eu fui, tá bom.
Cara, quando chegou no Elefante Branco, saindo de Santos, eu comecei a me desesperar. Porque eu falei assim, mano, esse cara tá me levando pra onde? Só que eu acho que nesse desespero, e eu nervoso, aí ele falou assim, eu pus a mão na maçaneta, era um... Não sei se você se lembra, o carro dele era um Corcelzão, sabe? Sim, eu Aqueles lembro, Corcel Corcel, eu largão. lembro. Ele falou, eu pus a mão na maçaneta para abrir, ele falou assim, então, se for pular, me avisa que eu deixo você descer. Senão fica quieto. Aí, Aí eu falei, lascou. Vamos, né? vamos até o fim agora. Não tem pra onde ir, vamos. Vamos que agora não tem jeito. Aí beleza. Eu sei que eu acordei 1 hora depois, tá? Eu acho que eu tinha ficado tão nervoso que eu acabei dormindo. Quase acordei com 2 portões se abrindo, né? Que era da casa dele. Aí eu tive a primeira experiência com a Maria, que era a que tomava conta da casa, né? A gente chama de empregada, mas ela era mais do que empregada naquela Sim, casa. já Né? estava lá há muito tempo. É. Então. E ele falou assim pra Maria, olha, esse rapaz, esse menino vai jantar com a gente, faz ele tomar banho. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe adotiva, de longe. A minha mãe ficava olhando assim, aí eu vi o Anderson, né, meu irmão adotivo, depois eu fui ver minha irmã, mas a primórdio eu fui tomar banho, o tal do banho. Aí eu fui tomar o tal do banho, a Maria olhou assim pra minha cara, já com aquela cara de tipo, se é pra fazer o que eu mando, tá bom. Passei lá, jantei, ficou tarde, aí ele falou assim pra mim, olha, hoje você vai dormir aqui, amanhã eu vou pra Santos e te levo de volta. Só que o que eu achei estranho foi que eles pegaram a minha irmã, tiraram do quarto, e me deixaram para dormir junto com o Anderson, meu irmão adotivo, o mais novo, né? E aí ele falou, o Anderson falou assim pro meu pai, ele vai ficar aqui, pai? Ele falou, vai. E pronto. Acabou. Aí no outro dia eu acordei, aí eu olhei para a Maria, que já tinha todo mundo ido para a escola e tal, e eu fiquei com aquela cara de onde eu tô, o que eu vou ficar fazendo aqui. Pô, ele foi embora, ele me deixou aqui. Aí ela assim, olha, quando o patrão chegar, você conversa com ele, mas ele já foi trabalhar, e você não vai me dar trabalho, hein? Aí eu falei, bom, agora dá doce, né, cara? 13 anos, já na casa dos outros, você não sabe, porque você já tem aquela ideia do que é bom ou mal, do que é aquilo que pode acontecer alguma coisa ou não, e eu falei, bom, tá bom, passei o dia todo lá. Aí a dona Ruth, que é a minha mãe adotiva, falou, olha, quando o Luiz chegar, você vai conversar com ele e para saber as regras da casa. Regras da casa, isso, aquilo. Vamos encurtar essa parte. Quando ele chegou, ele falou assim, você tem 2 opções, ou você janta agora às 5 e o Toninho te leva para Santos, ou você vai ter uma vida nova. Aí eu fiquei com eles dos 13 aos 21. Olha, que legal. Entendeu? Fui adotado por eles dos 13 aos 21. E ele, em algum momento, em algum tempo, ele falou, por que ele fez isso por você? Então, a minha relação com meu pai foi muito engraçada porque depois eu percebi que eu acabei criando um trauma dos meus pais biológicos. Então, tipo, eu dei muito trabalho para meu pai adotivo. Eu usei droga, eu não queria ficar lá, eu queria, para você ter uma ideia, eu saía de Paulínia para ficar em Santos. E muitas dessas vezes eu saía para usar droga, eu dei trabalho. E o meu pai, ele sempre foi daquela pessoa que ele falava assim, pesada é a coroa. Ponto. O que ele queria dizer com isso? Que quando você assume uma responsabilidade, você não pode abandonar ela. Você não pode simplesmente, olha, não quero mais, não vou mais fazer isso. Eu era uma responsabilidade dele. Então ele, de todas as formas que ele podia, ele me ajudou. Só que com essa loucura toda, teve uma época que eu conheci um espanhol que fazia fotografia. Fazia foto de casamento. Você lembra o nome dele? Gutierrez. Só que esse espanhol era muito engraçado. Lá em Santos ainda? Em Santos. Olha, você vai me ajudar, mas eu não vou te pagar.
Se você quiser aprender, beleza. Se não, aí eu... Era a mesma época que o meu irmão já estava aprendendo medicina, então ele dormia em São Paulo, aqui na Vila Mariana, então eu ficava com ele algumas vezes aqui e descia para Santos, porque eu tinha meus amigos, essas pessoas que eu conhecia lá. Aí tá bom. E entre artes e isso, e problema com droga e tal, eu comecei a aprender fotografia, só que de uma forma bem inusitada. Claro, eu ia ajudar, mas eu não podia tocar na máquina. E eu acho que até agora, lembrando bem, depois que a gente passa um tempo, a gente envelhece, a gente vai percebendo o que são as pessoas. Acho que o Gautier, ele já percebia esse problema que eu tinha com droga. Só que ele não deixava de me ajudar. Então, o que ele fazia? Eu tinha os eventos, isso, aquilo, outro. Ele me colocava para trabalhar, mas ele não deixava eu tocar em máquina. Certo. Só que ele me ensinava tudo. Desde da asa, que hoje em dia se chama ISO, até a velocidade de abertura, luz. E antigamente, quando você vai aprendendo um pouquinho mais cedo, era muito... Era muito... A coisa era muito manual. Não tinha, que nem hoje, essa tecnologia toda. Então era filme. Dependendo do horário, você tinha um filme determinado para tal serviço, né? Você tinha que aprender tudo isso. Fora toda a parte da revelação, que eu acabei aprendendo, isso, aquilo, outro. Só que o mais interessante é que eu não levei nada disso a sério. Tá? O que aconteceu? Nessas idas e vindas de lá para cá, em Santos, eu trabalhei com algumas outras profissões depois, tipo... Eu fui auxiliar de exportação numa empresa chamada Santos Spectrum. Depois, um pouquinho antes disso, eu era auxiliar de portaria, passei para porteiro, e depois eu entrei para essa empresa. Depois eu saí dessa empresa e eu fiquei trabalhando de segurança. Enfim, e a fotografia ficou só lá no fundo do consciente? Do tipo, eu aprendi uma coisa na minha vida, mas não uso ela. Ponto. E eu lembro que um pouquinho antes do meu pai morrer, eu tava tendo uma vida muito difícil longe dele, porque entre todos os problemas eu tava usando droga demais. Certo. Sabe, assim, tipo... E aí, nessa brincadeira, meu pai falou assim, numa das ligações, falou, olha, você precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. O que você quiser, onde você está fazendo medicina, se você quiser, eu te ajudo. Você faz medicina também, mas você faça alguma coisa. Aí eu falei, cara, não sei. E pra lá, e pra cá, pra lá, e pra cá. Na Santos Spectrum eu tive uma parte legal que eu viajava muito. E isso quando chegou uma época da minha vida que eu acabei indo preso pela primeira vez por causa de droga, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou mudar de vida. Eu vou comprar uma câmera, eu vou arrumar um trabalho, vou comprar uma câmera e vou sair por aí fotografando. Tá bom. Eu tinha um amigo em São Vicente que ele trabalhava com essas empresas de carta, tipo Detran, sabe? Certo. Você, autoescola. Despachante. É isso, de autoescola. E o Fantasma, a gente chamava ele. E ele falou assim pra mim, olha, eu tenho uma banda, tô precisando de alguém pra filmar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui lá pra gravar pra ele, comecei a fazer uma coisa assim, quando saiu, já era bem tempo da internet. Então eu fazia os vídeos e colocava lá. Nessa brincadeira, ele falava assim para mim, olha, você gravou? Gravei. Pega os vídeos, tenta editar, tal, da forma que você conseguir, e usa a máquina como você quer. Tá? Vai fazendo aí foto, vai. Aí foi nisso que eu já sabia, já tinha experiência, comecei a fotografar de novo, comecei a ir pra rua, e aí eu recebi a oportunidade da Prefeitura de Santos, que é do Regional da Zona Noroeste, e fui fazer o meu primeiro carnaval. Só que o engraçado é assim, né? Eu não fui para fotografar quem estava nos desfiles.
eu queria fotografar quem estava na arquibancada, porque eu achava muito legal a festa que as pessoas faziam na arquibancada. Então, tipo, a escola começava a passar... E você foi ao contrário... Na contramão de todo mundo, porque todo mundo estava lá fazendo foto das passistas, das baterias, disso, aquilo outro. E o Morfeu fazendo foto de quem? Da arquibancada. Da arquibancada. Então, aí, por que a página cresceu tanto depois? Porque as pessoas iam para poder pegar as fotos, para poder ver se elas se viam na arquibancada. Tal. Entendeu? Legal. E aí a minha página começou a crescer na época, entendeu? Gigantemente assim, por causa disso. E era uma coisa que eu fazia sem propósito, sabe? Quando você tá... Sim. Aí tá bom, aí aconteceu de eu ir preso, aí eu falei assim, não vou mais usar droga, parei e comecei a mochilar pelos mesmos locais que eu já tinha viajado, que são os locais que eu conhecia. Tá. Nisso eu comecei a vender foto para jornal, eu comecei... Porque cada vez que você ia para um lugar, você precisava se manter, você tinha que, né? Eu sei que eu entrava na Bolívia, fui para Corumbá, fui para Minas, fui para Salvador, fui para um monte de lugar assim. E fui, né? Fotografando, me virando. Trabalhei para alguns jornais. E aí, há 6 anos atrás, basicamente, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu quero parar no lugar. Tá. Que foi quase a mesma época que eu conheci a Adri. E aí eu vim para São Paulo, eu falei, não quero mais ficar zanzando para lá e para cá, eu quero ter um lugar para trabalhar, para desenvolver minha fotografia. Coincidentemente que entra aquela história que a primeira vez que eu saí do aeroporto, peguei o metrô, tinha uma exposição que era de um fotógrafo, e era sobre os bombeiros, e eu achei aquilo lá fabuloso, ainda falei assim, mano, um dia eu vou ter uma exposição num lugar desse, cara. Olha, o dia que isso acontecer vai ser o máximo. Já aproveitando isso, vamos falar um pouquinho então do teu trabalho, que você faz hoje muito book fotográfico para modelos e tal, e queira ou não, um dos mais conceituados fotógrafos que você se especializou muito nessa área, né? Eu trabalho, hoje em dia eu tenho um estúdio na Moca, né? E eu trabalho com produção fotográfica para books, editorial de moda, né? E tenho o projeto Luz e Sombra, que você conheceu. Isso. Que é um projeto que eu faço exclusivamente com negros, né? Que, aliás, o pessoal que está me vendo aí em todas as partes do planeta vai conhecer. Agora, em novembro de 2021, nós vamos estar numa estação do metrô, lá da linha amarela, da linha Via 4, com a exposição Africanidade, com as fotos do Morfeu Lima dentro do projeto Luz e Sombra. E me conta uma coisa, e os projetos para 2022, se Deus quiser aí, com o final da pandemia, o que você está pensando ainda, ou de sonhos ainda a buscar, né? Eu estou querendo expandir melhor o estúdio, né? Quero deixar o estúdio um pouco maior, quero tentar fazer alguma coisa relacionada com projeto social, mas alguma coisa que abrangesse realmente, tipo fotografia, criança, sabe? Essas coisas assim mais legal, tipo você dar um caminho, né? Ensinar uma primeira profissão, apesar de hoje isso ser muito fácil na internet, ensinar alguns fundamentos que você vê que as pessoas elas passam e acabam não aprendendo. Divulgar, né, ainda mais a página Luz e Sombra, com trabalho com negros, porque eu acho que mais do que a gente apenas falar, a gente tem que começar a fazer. Morfeu, eu tive grande prazer em recebê-lo aqui, foi meu. Mais uma vez. E eu queria então que você deixasse as suas mídias digitais aí, para quem quiser procurar você, né? Fotografias Morfeu Lima com PH, como farmácia antiga. Só você colocar lá Morfeu Lima com Y, que você vai achar tudo a meu respeito no Instagram, no Facebook. Obrigado, gente, e até o próximo programa. Falou!